Olá, bem-vindo então aqui no meu vídeo de revisão de conteúdos. Bom, nesse vídeo então tem alguns temas que eu quero tratar com você e terão então 4 grandes temas que nós iremos falar. Vamos a eles então. Nós vamos falar então sobre a necessidade social da infraestrutura, a infraestrutura energética, infraestrutura de transportes e as redes de informação, tudo isso aqui do Brasil. Vamos falar então sobre a infraestrutura aqui do Brasil dentro desses 4 grandes temas. Vamos lá então para a revisão do módulo de infraestrutura e logística no Brasil. Bom, no nosso primeiro assunto então nós vamos falar sobre a necessidade social, para entender melhor essa necessidade social da infraestrutura. Para que a vida social e a produção econômica sejam viáveis, é necessário que existam meios de transportes para a circulação de pessoas, de mercadorias, oferta de energia suficiente para garantir o funcionamento das atividades agrícolas, industriais e comerciais. O avanço, então, dos meios técnico e científico informacionais, as sociedades passam, então, a depender também, a cada vez mais, do desenvolvimento das telecomunicações. Tanto transporte e energia são elementos básicos daquilo então que se denomina como infraestrutura econômica. E a estrutura primordial construída então em certo território em função das necessidades da sociedade que então nele residem. Tá? O Brasil enfrenta desafios na logística, como congestionamentos e gargalos, impedimentos então do desenvolvimento de atividades econômicas. E nesse caso não tem a ver ali com o pescocinho da garrafa, como eu botei naquela questão lá da prova, vocês viram muito bem. Vamos então para o segundo assunto, tá? Agora vamos começar a desenvolver melhor cada uma dessas áreas, tá? Infraestrutura energética no Brasil. Consumo de energia então está diretamente relacionado ao nível de desenvolvimento econômico de um país. Brasil, a evolução então da oferta de energia acompanhou o desenvolvimento do parque industrial e da urbanização, então sendo o petróleo a fonte energética mais utilizada com cerca de 40%. Falando então agora de fontes energéticas produzíveis agora pelo Brasil, nós vamos falar sobre energia hidrelétrica, tá? O Brasil então ele tem grande potencial nesta fonte devido ao predomínio de climas equatoriais e tropicais que propiciam então medidas pluviométricas elevadas e também pela morfologia do relevo com grandes declives e acidentes. As vantagens então é porque ela é uma fonte renovável e ela também é não poluente. As desvantagens é a necessidade então de extensas redes de transmissão, tendo com isso então um custo alto e um problema de segurança com isso, e os impactos ambientais e sociais no caso da submersão de grandes áreas florestadas e prejuízos então para comunidades que habitavam em áreas dos reservatórios ali em torno. As bacias hidrográficas então dos rios Amazonas, Paraná e Tocantins são aquelas que apresentam o maior potencial hidrelétrico do Brasil, do nosso país no caso. Bom, a energia termoelétrica, tá? É a energia que pode então ser utilizada para suprir a demanda energética em períodos de escassez hídrica, como aconteceu então há poucos anos no país. No entanto, é importante considerar que a geração de energia termoelétrica tem impactos ambientais e eles são bem significativos, como por exemplo a emissão de gases de efeito estufa e pode então também ter o custo mais elevado em comparações com outras fontes energéticas. Em 1969, o governo federal iniciou o programa de instalação de usinas termonucleares no Brasil, comprando então de uma empresa estadunidense a usina termonuclear de Angra 1, que é alimentada por urânio enriquecido. E tem uma certa pegadinha aqui, tá? Porque na realidade ela é tratada como uma usina termonuclear, só que ela não é termonuclear, ela é só nuclear, tá? Porque ela tem enriquecimento de urânio para fazer a geração da energia, ok? Houve então um aumento da produção com a Petronas na Bacia de Campos a partir então dos anos de 1970, quando houve a questão da crise do petróleo, tá? O Brasil é praticamente autossuficiente em petróleo, embora não consiga refinar todo o produto internamente. Aqui tem problema de gargalo. E ainda importa gasolina e querosene. Pré-sal, não tem nada a ver com o do Himalaia, tá bom? Área então sedimentar no litoral do Espírito Santo e de Santa Catarina. Bom, tem reservas entre 5 e 6 mil metros de profundidade e um dos grandes problemas é o alto custo da exploração. O pró-álcool, ele foi criado então em 1975 para substituir a gasolina pelo álcool em carros de passeio. Atualmente, cerca de 90% dos carros do Brasil são flex fuel, ou seja, bicombustíveis, tá? E o etanol é produzido nas regiões Nordeste e Centro-Sul, sendo São Paulo responsável por 60% da produção nacional. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de etanol e os maiores compradores são Estados Unidos e Japão. O biodiesel, ele é um combustível biodegradável produzido a partir de fontes renováveis. Substitui o diesel de petróleo em motores de máquinas e veículos e a sua produção é feita principalmente a partir de óleo de soja e gordura animal. O Brasil então tem grande potencial para crescer o uso de biocombustíveis. Quando falamos de energia eólica, tá? É uma fonte de energia renovável e promissora, capaz de complementar o uso de combustíveis fósseis e produzir os gases de efeito estufa. No Brasil, a energia eólica vem crescendo então significativamente, principalmente na região Nordeste, que apresenta boa
boas condições de vento para então a geração de energia. O país possui a 10ª maior capacidade de geração eólica no mundo e a geração de eletricidade a partir do vento aponta rápido crescimento anual, com a participação na produção de eletricidade atingindo 3% em 2015. Os estados então que lideram a produção de energia eólica são Rio Grande do Norte, Ceará, Rio Grande do Sul e Bahia. Energia solar. A maior parte então do território brasileiro localiza-se próximo à linha do Equador, não havendo então grandes variações na duração solar do dia, o que favorece o uso da energia solar. Já existem então diversos projetos que visam o aproveitamento da energia solar do Brasil, por meio de sistemas fotovoltaicos de geração de eletricidade. Muito bem, chegamos então no nosso terceiro grande assunto, chegando agora perto do final deste vídeo. Falamos então sobre a infraestrutura de transporte no Brasil. A importância das redes de transporte no Brasil, destacando que o sistema rodoviário é o mais predominante no país, sendo então responsável por mais de 60% do tráfego de carga, enquanto as ferrovias correspondem apenas a 21%. Isto é consequência então de decisões políticas tomadas entre os anos de 1950 e 1960, que concentraram então os investimentos na modalidade rodoviária, em detrimento então de outras opções de transporte. Essas decisões estão ligadas ao crescimento da indústria automobilística de capital estrangeiro e à instalação de empresas multinacionais montadoras de veículos no país. O transporte rodoviário então ele tem prioridade às regiões de maior concentração industrial, tem um alto custo com o caso de combustíveis e manutenção de rodovias, poluição, principalmente de combustíveis fósseis, tá? E a quantidade transportada também é menor, tá? Precisa de uma adequação maior a pequenas medidas e a médias distâncias, tá? Em contrapartida de ferrovias, então, que trabalhariam melhor em longas distâncias. Transporte ferroviário, tá? Adequado ao transporte de cargas em longas distâncias, né? Os maiores exemplos são Europa, Rússia e Estados Unidos, tá? No Brasil, apenas 1/3 das cargas é transportadas por ferrovias, no caso, minério de ferro e soja. O sistema, então, foi privatizado em 1990. O investimento estatal retornou, então, a partir dos anos de 2003. No transporte hidroviário, o Brasil tem extensa rede fluvial, porém a utilização ela é muito pequena. Os rios de planície, Paraná, Paraguai, Madeira e Amazonas, que seriam os melhores rios para se ter então a utilização desse transporte hidroviário. Os rios de planalto, com declives de relevo, como por exemplo cachoeiras, barragens para hidrelétrica, então eles apresentam um grande problema então para a utilização no sentido hidroviário, tá? Porque, claro, né, ele tem um declive, fica muito complicado de tu, com uma navegação, descer cachoeira abaixo, tipo lá o episódio do Pica-Pau lá descendo as cataratas. Transporte marítimo é essencial, então, para a circulação de pessoas e mercadorias ao redor do mundo e vem sendo, então, impulsionado por avanços tecnológicos, como o container. No Brasil, então, 95% das exportações são realizadas por transporte marítimo, tornando o sistema portuário essencial para a economia. No entanto, os portos brasileiros movimentam um volume relativamente baixo quando comparados a outros portos importantes do mundo. O Porto de Santos é o maior do país e é o responsável por 60% do embarque e desembarque de mercadorias internacionais. Outros portos também adquiriram importância recente, mas o setor portuário brasileiro apresenta problemas como falta de infraestrutura e uma grande burocracia. E agora, meus queridos, chegamos ao quarto e último tema, estamos no finalzinho deste vídeo. Vamos falar então das redes de informação. Bom, redes de informação são estruturas compostas por dispositivos eletrônicos interconectados que permitem a troca de dados e informações entre si. Esses dispositivos podem incluir computadores, smartphones, tablets, servidores, roteadores, switches, entre outros. A rede então de informação são fundamentais para a comunicação e o compartilhamento de informações em diversos ambientes, desde empresas e instituições governamentais até residenciais. Elas podem então ser classificadas de acordo com a sua escala topológica, tecnológica e a finalidade. Alguns exemplos de redes de informação incluem a internet, intranets corporativas, redes de área local e redes de área ampla. O setor, então, de telecomunicações foi uma das atividades mais diretamente afetadas pela revolução técnico-científica e informacional. As redes informacionais são vitais para a interligação do território. Os estados mais industrializados e que apresentam maior população urbana são os principais eixos de difusão e comunicação do país. A expansão, então, da telefonia, a partir da privatização nos anos de 1990, dá um boom nisso, e em 2013, cerca de 83% dos brasileiros já tinham acesso à internet, ou seja, 43% da população do país. Muito bem, muito bem, muito bem, meus queridos alunos. Chegamos então ao final de mais um vídeo e desta revisão. Se você é meu aluno e está assistindo esse vídeo para a prova que está chegando, dá uma curtidinha aí, dá um comentário aí para dar uma fortalecida, compartilha com outras pessoas para que esse canal chegue mais longe e outras pessoas possam ser ajudadas. Se você não é meu aluno físico em sala de aula e também está assistindo esse vídeo, deixa aí teu comentário, tua curtida, algum outro assunto que tu gostaria que eu abordasse de falar aqui neste canal, e
não te esquece de se inscrever aí no canal e compartilhar com outras pessoas para que ele possa crescer ainda mais. O último pedido é se inscreve aí, né? Segue nas minhas redes sociais aí, o @sorclovan. Muito obrigado pela tua presença comigo até agora e bons estudos!